Bom dia a todos. Hoje, pelo IHGP, Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, nós faremos o lançamento do livro Acervo do Monte Alegre, da autora Marilda Soares. Para a abertura dessa live, nós vamos convocar, então, o secretário da Cultura de Piracicaba, Adolfo Queiroz. Adolfo, por favor. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, Bom dia. Marilda, Nancy, Marceli, amigos que estão nos prestigiando, vereador Acácio, Carolina Angelelli, amigos, né? Olha, é com alegria que nós estamos cumprindo mais uma etapa de um desafio gigantesco que foi atribuído à Prefeitura de Piracicaba, não é? E que nós, agora, no ano de 2021, conseguimos chegar a este produto, né, a este livro, Acervo do Monte Alegre, confeccionado, então, pela Marilda, tá bem? Eu falo também aqui em nome do amigo José Luiz Guidotti Júnior, né, o Júnior Guidotti, que é o nosso secretário de desenvolvimento econômico, turismo, emprego e renda, né? Que, na verdade, foi o causador de toda esse momento, né? A história, para simplificar, é mais ou menos o seguinte: o Júnior Guidotti comprou um imóvel no bairro de Monte Alegre e, quando ele abriu o imóvel, ele se deparou lá com milhares de pastas de documentos, né, que depois foi ver eram relativas ao Engenho Central, ao Monte Alegre e a uma série de outras empresas do grupo Silva Gordo, né? Ele procurou, então, a prefeitura na época, a prefeitura acabou recebendo esse acervo, né? Comunicou ao nosso Conselho de Patrimônio Histórico da cidade, o CODEPAC, e posteriormente ao Conselho de Patrimônio Histórico do Estado, o CONDEFAT, né? Da existência desse material. E aí foi feito um primeiro processo de higienização, de acomodação dos documentos, né? Uma parte de descarte também dos documentos, e restaram, né? Quando nós assumimos a prefeitura em 4 de janeiro de 2021, tomamos conhecimento da existência de 1.900 caixas, né? Dessas que as empresas usam para guardar documentos, né? A maioria delas em papelão, e acomodadas lá no barracão 14A. Então, eu comecei a conversar com o Júnior, né? Soube da origem dos documentos, da casa, essa coisa toda, do compromisso da prefeitura com esse acervo. Então, tivemos a ideia de fazer um livro que pudesse, pelo menos, garantir agora e para o futuro, né, essa perspectiva da documentação que nós encontramos. O passo seguinte foi contar com o apoio, e eu agradeço publicamente, da nossa funcionária lá da prefeitura, Renata Rosa, né, que passou a ter duas funções importantes. Primeiro, higienizar e começar a organizar em caixas de plástico, então, né, de uma forma um pouco mais razoável, o material que era relativo ao Engenho Central e ao Engenho de Monte Alegre, portanto, pertencentes ao município de Piracicaba, deixando para uma fase posterior os outros documentos do Silva Gordo, que eram relativos a outras cidades, né? São Carlos, Araraquara, Ribeirão, Sertãozinho, Santos, São Paulo, entre outras, né? Desse processo, ao final de 2021, nós já tínhamos o livro praticamente pronto, né, pela Marilda, e temos lá uma sala hoje organizada com cerca de 300 pastas relativas ao município de Piracicaba, né? Então, essa foi uma fase preliminar
ao que nós estamos vivendo hoje. Simultaneamente, nós conseguimos identificar na Marilda Soares uma pessoa com competência técnica, teórica, para nos ajudar a compreender um pouco, né, o significado desse acervo, composto, então, por esses documentos, por carteiras de trabalho, por atas, por registros diversos, carteiras profissionais, fotografias, plantas, né? E a Marilda, com o apoio do Júnior Guidotti, durante 5, 6 meses aí, conseguiu produzir esse livro. E, na sequência, eu convidei o amigo Arnaldo Bortoleto, presidente da Coplacana, para nos ajudar aí na impressão do livro. O Arnaldo recebeu com muito respeito, muita atenção, né, e nos ajudou também a viabilizar esse projeto. Então, numa primeira rodada, Marceli, amigos, é expressar a minha gratidão. Primeiro, ao Dr. Pedro Maurano, né, presidente do Instituto Histórico, que acolheu da forma competente como ele geriu o Instituto nesses 2 últimos anos. Agradecer muito, viu, Pedro, a parceria com você. Eu acho que, além desse livro, nós fizemos um outro aí com o Instituto sobre o Circo do Veneno, né? Você está concluindo aí um mandato de forma magnífica, né? Honrando a tradição da pesquisa histórica sobre a cidade de Piracicaba, e a gente colocando aí mais um tijolinho, né, nesse rol imenso de pesquisas que existem com temáticas de Piracicaba. Agradecer também imensamente a Marilda Soares, né, pelo carinho com que desempenhou esse trabalho, a competência, a paciência, né, comigo, com a Renata especialmente, nesses meses que a gente teve junto aí para ajudar a pensar um pouco as características do livro, ajudar nas pesquisas também. Agradecer imensamente a Renata Rosa, né, que foi um elemento fundamental aí dentro do nosso quadro de funcionários para tratar com também bastante competência técnica e profissional esse desafio que é, para nós da ação cultural, gigantesco. Então, com esse livro, o que a gente pretende, meus amigos, minhas amigas? Primeiro, sensibilizar a cidade de Piracicaba, né, sobre a importância deste material. É um material riquíssimo, né? São, então, 1.900 caixas com documentos, essa coisa toda. A segunda, né, é o que mais me preocupa daqui por diante. Essa fase foi até que relativamente fácil de fazer, porque eu tive gente competente do meu lado para a gente chegar até aqui. A fase que se nos apresenta daqui por diante, ela é dificílima, né? Qual vai ser o destino deste rico acervo, né? Não basta apenas o engenho central ter condições técnicas de guardar todo esse acervo, né? Lugar para guardar, estante, barracão, essa coisa toda, nós temos. O que nós não temos no momento, e aí é o apelo que eu faço aos participantes dessa live, aos interessados na pesquisa sobre a história de Piracicaba, é o que fazer com este acervo daqui por diante, né? Está dada a largada para a gente começar a conversar, sensibilizar a cidade. Nós temos representantes da Câmara dos Vereadores aqui. Eu preciso e conto com o apoio aí da Silvia, do Acácio, dos demais amigos vereadores, né? Eu já tomei 2 providências preliminares em relação ao futuro do acervo. Primeiro, eu conversei com a professora doutora Eliana Terci, que é do curso de Economia da Exalc,
Ela esteve comigo e mais um outro professor, Carlos, eu não vou lembrar o sobrenome, visitamos o acervo nas condições que ele está hoje, né? E oferecemos a possibilidade de transportar esse acervo para o curso de economia da Exalc. Por quê? A Exalc dará, se houver condições técnicas, né, para isso, dará uma sobrevida a esse acervo. Eles têm lá alunos de graduação, alunos de pós-graduação, uma linha de correspondência com outros acervos da própria Universidade de São Paulo, da Universidade de Campinas, né? Então, esse acervo é um filão de ouro para a pesquisa, mas a Prefeitura de Piracicaba não dispõe de recursos para fomentar a pesquisa, né? A Universidade Metodista de Piracicaba, que tinha 2 cursos fundamentais para nos ajudar, de História e de Economia, infelizmente, encerrou esses 2 cursos. Nós não vamos poder contar com a Unimep nessa empreitada, ou pelo menos oficialmente, né? Embora tenhamos quadros excelentes, né, nos campos da História, da Economia, que pudessem também nos ajudar. E eu estou abrindo uma outra linha de diálogo com o pró-reitor de Extensão e Pesquisa da Universidade de Campinas, professor Dr. Fernando Coelho. Eu agora também faço parte do Conselho Consultivo da área de cultura da Unicamp, né? Estive já 2 vezes conversando com o professor Fernando e vou pedir a intercessão dele para nós chegarmos também aos acervos, aos arquivos lá da Unicamp para ver se esse acervo pode ser eventualmente levado para lá. Então, pessoal, é mais ou menos a história que estamos vivendo sobre esse desafio, né? É um acervo grandioso, mas, infelizmente, é preciso ser franco com todos vocês, a Prefeitura de Piracicaba não é uma universidade, não terá condições, né, por mais boa vontade que a gente tenha e reconheça a importância dessa documentação, nós não teremos condições objetivas de dar vida a esse acervo, uma vida que ele merece, porque ele é o reflexo de uma história, de um capítulo importante da história econômica da cidade de Piracicaba, da história social da cidade de Piracicaba. O nosso engenho central, futuramente o nosso engenho da cultura, estará a postos para renovar aí parcelas dessa história, né? Mas é o aperitivo que nós conseguimos, então, oferecer à cidade, né? E que certamente esse assunto desperte interesse em outros setores que nos ajudem a pensar e a resolver, né, a imensidão de caixas e de conteúdos que nós temos. Se isso ficar só sob a guarda da prefeitura, eu temo que o acervo por si só ele pereça, né? Vai ser muito difícil a gente fomentar a pesquisa sobre o que temos aí. É um material riquíssimo, eu posso adiantar para vocês, como esse livro da Marilda começa a nos retratar, tá bom? Então, gratidão, Pedro, gratidão, Marilda, gratidão, Renata, gratidão ao Júnior Guidotti e ao Arnaldo Bortoleto, que foram figuras chaves para que nós pudéssemos atingir esse lançamento de hoje, tá bom? Um abraço a todos e obrigado pela confiança no nosso trabalho e na nossa percepção sobre como conduzir adequadamente esse assunto até aqui. Um abraço a todos. Fico aqui na retaguarda para eventuais questões, tá bom? Um abraço, moço. Muito obrigada, Adolfo Queiroz, secretário da Cultura de Piracicaba. Eu gostaria de saber se o doutor Pedro pode falar no momento, o presidente do IHGP.
Sim, o doutor Pedro pode falar nesse momento, sim. Pois não, então. Pode falar, doutor. É uma grande satisfação, bom dia a todos, estar presente junto com vocês, assim, pessoas ilustres, conhecidas em nossa cidade. Dou bem-vindas a todos, dou bem-vindas. O Instituto Geográfico, História Geográfica de Piracicaba, ele faz mais uma live, talvez seja a quinta live que nós estamos fazendo, ou sexta. E a Marceli tem nos ajudado demais na construção dessas lives, dessa forma de comunicação moderna, que foi acelerada pela Covid-19. Sem essas sistemáticas modernas, nós não teríamos feito quase nada no ano de 2021. Um dia, o meu amigo, o professor Adolfo, me convidou para tomar um cafezinho, aquele clássico café que ele convida a gente para tomar no centro da cidade, e geralmente vem com alguma coisa muito simples. Tá? Pedro, vai lá, você vai lá no Instituto, você vai dar uma mão lá, eu e Valdir estamos do seu lado, é tranquilo ali, é tranquilo, você com a sua capacidade empresarial, vai tirar de letra, não tem nenhum problema. Poxa vida, veio a Covid, rapaz, logo em seguida. Eu estou fazendo um pequeno flashback aqui do que aconteceu nesses 2 anos. Eu não pude tomar posse, não houve assembleia. A Luísa precisou ficar na gestão até setembro. Aí, em setembro, conseguimos fazer uma assembleia. Aí foi no cartório, o cartório não registrou a assembleia. Sei lá, tentamos diversas vezes, não registrou. Aí tivemos que fazer uma assembleia em janeiro. Eu já estava no meu mandato, pelo menos projetado, né? Mas efetivo não aconteceu. Aí, em janeiro, fizemos uma AGE, uma AGO. Depois disso, adaptamos as condições do cartório e conseguimos registrar a nossa ata. E aí eu fui eleito. Realmente comecei em fevereiro de 2021. Mas já tinha tido um ano de trabalho nos bastidores do Instituto, ajudando, trabalhando, me envolvendo, conhecendo, porque é um outro mundo. Para mim, foi um descortinho de novo mundo. Isso não é uma empresa. Uma ONG, eu nunca tinha participado de uma direção de uma ONG. Ainda mais uma ONG tão sem recursos financeiros como é a IHGP. Nós temos ONGs hoje que tem... Eu conheci esse dia do trabalho do SOS Mata Atlântica, da Imaflora, até eu queria manter um contato com a doutora Nancy sobre esses projetos que eu estou fazendo fora do Instituto. Pessoal de muita competência, de muito recurso, e eles estão envolvendo a iniciativa privada para fazer isso. Sabe? Eles são um hub. Eles fazem... Não é mais a minha linguagem é português. Vamos falar aqui, nosso velho jornalista, o Capial aqui está um pouco velho, o Capial está um pouco abatido, com dor no corpo, mas mesmo assim o Capial está tentando aprender inglês. Então, eles fazem um hub, fazem um matching, é uma coisa assim que... Matching, para mim, é encontro de internet, aqueles que tem em certos sites. Agora não é também qualquer outro tipo de reunião de interesses, de certos comerciais, etc. Isso é um mundo novo que está descortinando na minha frente, com 78 anos. Todo dia eu estou aprendendo. Acho que a gente só para de aprender depois que bate as botas, né? Que o Capial fica muito velhinho, o Capial, né? O Edivaldo não está tão velhinho, mas eu estou mais velhinho que o Edivaldo. Tá? Então, lendo o livro da doutora Marisa, que, aliás, gostei muito do seu trabalho, doutora Marisa, eu encontrei algumas páginas muito interessantes. Eu dou uma liberdade de ler o acervo da Multiamérica, no qual o Instituto teve orgulho de colocar o seu selo, como pequeno colaborador, é uma carta aqui, em francês, escrita por Monsieur Murat. Eu conheci o senhor Marc Murat. Marc Murat, eu trabalhei com ele. E ele está dizendo aqui, está em francês,
Lotissement de Piracicaba, né? E ele está dizendo que está autorizando, em 1967, a fazer o loteamento das terras da Nova Piracicaba. Então, é histórico essa carta. Depois foi traduzida por um tradutor juramentado aqui, né? Está muito bem documentado, e que é o início da Nova Piracicaba. Quer dizer, junto com o bicentenário dos 200 anos de Piracicaba, que ficou conhecido aqui, né? Piracicaba, nosso bicentenário, ficou muito famoso com as palavras do Luciano na época, né? O bicentenário dos 200 anos, também foi lançado o loteamento da Nova Piracicaba. E está num dos documentos aqui, em francês, com tradução em português, e depois vem uma ata da própria Sucrery, Société de Sucrery, no dia 21 de abril de 69, e nessa ata, na página 53, para a memória, ele discorre tudo sobre o loteamento, que começou na Chácara São Pedro, que foi feito pela City, desenvolvido, em suma, que hoje está estruturado, está solidificado. Em suma, uma outra grande pessoa que me lembrou aqui foi o doutor Hélio Morgante, já da usina Monte Alegre. Ele era filho gêmeo, né? O doutor Hélio e o doutor Lino Morgante. Eles eram filhos do seu Pedro Morgante. Eu convivi com ele na década de 70, assim como o Marco Murrá. Eles saíram e foram trabalhar com o Grupo Mito, e eu trabalhava na usina da Barra, com o Orlando Bento, meu tio, e eu tive a oportunidade de conhecê-los, de conversar e trabalhar com o doutor Hélio e com o doutor Marco Murrá. Duas sumidades em termos de tecnologia sucroalcooleira. Eu tive muita felicidade de conviver com eles. Esse trabalho aqui, se você for ver, você olha, parece você não entende nada. É uma porção de cartas, documentos, escritura. Mas se você tiver calma e algum conhecimento do passado, ou alguém que conheceu um pouquinho do passado, são muito importantes. Eles com paciência, não é uma leitura rápida, é uma leitura atenciosa. Dá para descobrir muitas coisas que aconteceram na usina Monte Alegre e no Engenho Central. Inclusive, a última safra do Engenho Central foi em 1974, se não me falha a memória. Eu participei dela. O Mar Tacla, daqui a pouco veio o sobrenome dele, é árabe, mas é o Mar. Just a moment. Assim. Então, o Mar Tayar. Cara, obrigado, professor Adolfo. O Mar Tayar era o gerente operacional da unidade, e a usina Costa Pinto, para moer toda a sua cana, precisou alugar por uma safra. Algumas partes da cana da usina Costa Pinto foi desviada para Monte Alegre e foi feito, inclusive, lá em cima, onde está o loteamento hoje, na Nova Piracicaba, foi feito um guincho, que era as canas dos fornecedores de cana iam descarregadas nesse guincho e dali desciam depois para serem moídas na moeda do Engenho Central, da Nivela Virana. Esse livro me fez uma viagem no espaço, no tempo. Eu fiquei muito grato à senhora, ao Adolfo, ao Júnior, filho do Zé Luiz, né? O Júnior é filho do Zé Luiz Guidotti, nosso grande navegador. Eu tive a oportunidade de conhecer. Ele deu até um livro da família dele, que ele fez junto com o Júnior, uma grande personalidade. E parece que o menino, o filho, puxou o pai. Também é muito bom. E foi muito bom, foi demais oportuno. O Adolfo e eu temos uma amizade de longa data. Eu vou sair da cena agora, esse fim de mês, vamos ter uma assembleia. Vou passar o bastão para o novo presidente, se Deus quiser, a partir de abril. Mas levo boas recordações e pretendo continuar os meus contatos com o professor Adolfo, aí na Secretaria de Cultura, colaborando de alguma forma com Piracicaba, com a cultura
eu aprendi a apreciar mais ainda dentro do IHGP. Eu estou me estendendo muito, desculpa. Eu gostaria de voltar a palavra à nossa host, a Marceli, e como é a nossa última live, eu queria registrar também meu profundo agradecimento ao Romualdo Cruz, um jornalista que nos assessorou durante um ano firme aqui no IHGP, produzindo matérias, notícias, resgatando, fazendo livros. Queria agradecer também a Marceli Covolan, que nos assessorou na parte de informática, de fazer vídeos. Ali no Instituto não tem um profissional que faça uma área. Eles fazem tudo. O Romualdo transportava cadeira, mesa, escrevia artigo, a Marceli também, e também a nossa Rafaela, a querida Rafaela, que não está aparecendo aí, porque ela está nos bastidores. Tá? Ela está apoiando o trabalho da Marceli, foi super importante. E o Léo também, que nos ajudou na organização do acervo. Um dia, para ter uma ideia, caiu o acervo nosso aí no IHGP, as prateleiras desmontaram, e o que fazer? Aí tivemos que reconstruir as prateleiras. Não foi nenhuma obra de nenhum demônio, de nenhum espírito maligno. Foi um problema de prateleira, só isso, excesso de peso, ela caiu, não machucou ninguém, isso é importante, e montamos de novo. Acho que a iniciativa privada é o maior segredo para a gente poder desenvolver alguma coisa na área de cultura em qualquer município. Acho até, vou soltar aqui um desafio, o Instituto precisaria fazer uma reforma nos seus estatutos e rever um pouco os objetivos dele depois de todos esses anos. Ele foi fundado em 67, né? São 57 anos. Né? Quem sabe para o regional, o Piracicaba sendo uma região metropolitana de Piracicaba, talvez seja um instituto metropolitano, não sei, da região de Piracicaba, não sei, e partir definitivamente para a digitalização de todos os acervos nossos. Eu queria agradecer muito também ao Arnaldo Português, da Copacana, pelo apoio que deu a esse trabalho da usina Monte Alegre, e deixar um recado para ele, se ele nos ouvir, que o pessoal da Imaflora está querendo muito falar com ele, com a Copacana, sobre os fornecedores de cana e reflorestamento da nossa microbacia de Piracicaba, das nossas microbacias de Piracicaba. O recado também para a professora Francina. Estou aproveitando essa oportunidade para fazer o nosso divulgação. Bom, eu prometo não me prolongar. Bem-vindos. Muito obrigado à nossa vereadora presente, a Silvia, muito amiga da Marceli. Obrigado. Vejam pessoas aqui que nem o Rui Cassavia, a Carolina, o Gilson. Obrigado a todos. O pessoal acha que live é uma porcaria, mas eu acho que, diante da situação, é a salvação. Tá? É lógico que uma reunião presencial é insubstituível. É insubstituível poder abraçar o ser humano. Mas, por enquanto, a gente tem que abraçar virtualmente ou não abraçar. Então, é melhor abraçar virtualmente. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor presidente Pedro Meto Maurano. Agradeço pelas palavras pessoais e por tudo que o senhor disse ao Instituto e às pessoas presentes, aos convidados. Eu passaria a palavra agora para o presidente da Coplacana, é o senhor Arnaldo Bortoleto. Por favor, senhor Arnaldo, seja bem-vindo. Obrigado. A participação. Eu estou no sítio, por isso que eu estou sem vídeo aqui, mas eu acho que é importante falar um pouquinho sobre o histórico, né, dos engenhos de Piracicaba, todo esse acervo. Aí, quando o professor Adolfo nos comunicou, nós ficamos, lógico, contentes de estar participando junto, colaborando com Piracicaba, né, que é o berço de muitas usinas. Quantas famílias não saíram de Piracicaba e também foram para fora, né? Tem os Meneghel que foram lá para
para Bandeirantes, tem os Franceschi que foram para fora, os Ometo, muitos Ometos saíram daqui. Então, tem uma riqueza muito grande no histórico de Piracicaba. E nós ficamos aí, a Copla Cana, contente de estar junto aí para poder recuperar isso aí e passar para essa pessoal novo, né? Como o Pedro falou, 200 anos aí, quando Piracicaba completou 200 anos, teve o lançamento da Nova Piracicaba. Hoje, meu pai, meus irmãos, todos moram lá na Nova Piracicaba. Eu acho que foi um dos bairros mais, assim, desenvolveu rapidamente Piracicaba. E aí, todos que participam, né, do Instituto, eu acho que é importante estar colaborando, participando, como piracicabano, como sou nascido aqui em Piracicaba, tenho trabalhado aí desde que me formei na nossa gloriosa Exalc, com produtores de cana, né? Que é a raiz de Piracicaba, depois do café que veio a cana, e tem aí um grande histórico para falar, não só para Piracicaba, para o Estado, para o Brasil, para o mundo. Recentemente também no Engenho Central, quando foi lançado o Museu do Açúcar, que está aí para visitação, exposto. Então, um acervo aí com todo esse histórico, muito rico, e agora o livro também da Marilda, eu acho que vai cada vez mais enaltecer Piracicaba e o histórico que tem essa nossa cidade. Obrigado aí pela participação. Desculpa que eu não posso ficar até o final, mas eu estou com um compromisso aqui, tem um pessoal me aguardando, mas parabenizo aí a iniciativa de todos. Muito obrigada, senhor Arnaldo Bortoleto, pela participação, presidente da Copla Cana. Nós agradecemos muito a sua participação. Muito obrigada, viu? Agora nós vamos chamar a professora e vereadora Silvia Morales, que também é engenheira urbanista. Silvia, por favor, querida. Bom dia a todas, todos. Bom dia muito especial para a Marilda, em nome de quem eu cumprimento todos aqui, professor Adolfo, Pedro. É um prazer enorme estar aqui nessa manhã, vocês, neste momento tão importante aí para a nossa cidade. E confesso que quando a Marilda me convidou para fazer parte da live, quando a Marceli também falou, fiquei com um aperto no coração, porque eu falei, nossa, justo nessa Semana da Mulher, né, tanta coisa acontecendo, vou ter que me desdobrar. Aí eu respirei, né, eu sempre sou assim, eu às vezes dou depois eu respiro, paro, penso, falei, não, eu vou estar nessa live, faço questão de estar nessa live, para deixar um abraço aí para a Marilda e para todos os envolvidos aí nessa viabilização desse projeto, desse livro, né? Marilda, nós nos conhecemos não há muito tempo, há uns 5 anos mais ou menos, fomos assessoras da vereadora Nancy, que está aqui com a gente também, da ex-vereadora Nancy, né? Na época fomos assessoras, que está aqui com a gente hoje, e aprendemos a nos gostar, a nos respeitar, viramos amigas. Cada 2, 3 meses a gente toma um café para falar de família, para falar de vida, para falar de algumas coisas. A Marilda sempre muito dedicada, muito inteligente, caprichosa, estudiosa, pacienciosa, como disse o professor Adolfo aí. Marilda não tem nem o que falar, né? Então, assim, eu trouxe algumas coisas para falar da Marilda, né? Que é autora do livro. E também trouxe algumas coisas para falar rapidamente aí sobre o livro, sobre o Monte Alegre, sobre as usinas. Como a Marceli disse, eu sou engenheira civil e especialista em arquitetura e urbanismo, né? Então, profissionalmente, estudo essas questões da cidade aí há algum tempo e tenho uma das teorias do novo urbanismo, que é uma teoria aí no final da década de 80, que traz aí que isso se replica, né? Lógico, até hoje, vem para os planos diretores, para os planejamentos mais modernos aí, que traz que o patrimônio arquitetônico tem que ser preservado, tem que viver em harmonia, o moderno e o antigo. Então, esse livro tem tudo a ver, né? Embora seja um acervo histórico, né, da documental, tem tudo a ver com essa questão de cidade, de urbanismo,
da gente saber conviver com o antigo e o novo, da gente poder respeitar esses espaços aí que são maravilhosos, né? O Monte Alegre, o Engenho e outros aí da nossa cidade. Eu queria aqui também trazer um fato bem pessoal, uma questão bem pessoal, já para ir encerrando, que eu sou de Santo André, né? Nascida em Santo André, Marilda também é lá da região do ABC, a gente tem algumas coisas em comum, né, Marilda, querida? E quando eu vim para cá na década de 80, que meu pai veio trabalhar na Philips, família toda, né, sempre vinha nos visitar, e meu falecido avô também, um amante da história e da preservação da memória, também tem citações em livros lá em Santo André, por um colega também meu e da Marilda, Ademir Médici, que é um jornalista de lá. Ele sempre falava assim, não, vamos visitar, né? A gente era pequenininho, né? O pessoal, eu, minha irmã, meu irmão, vamos visitar lá o Engenho, vamos visitar o Monte Alegre. Ele fazia referência às chaminés, né, professor Adolfo? Ele falava assim, olha essas chaminés, que maravilhosa, olha essa construção, esses tijolos côncavos aqui, né? E eu, no fim, fui fazer engenharia civil, estudar urbanismo, e hoje, assim, eu falei, o que eu vou falar, né? Além de falar que a Marilda é especial aí, maravilhosa, além de falar do livro, então me remeteu aí ao meu passado. Fiquei bem emocionada e estou assim bem emocionada por estar participando dessa live hoje como vereadora, mas minha profissão, né, já reforcei aí que é urbanista. Então eu queria só agradecer, queria só reforçar aqui o agradecimento aí e deixar os parabéns a todos os envolvidos, Marilda, SEMAC, Instituto Histórico e Geográfico, Coaplacana e todos que estão aqui nessa live. Marceli, Nancy, muito obrigada, um beijão para vocês, viu? Muito obrigada, vereadora Silvia Morales, pela sua participação, e nós estamos, assim, gratos mesmo pela sua contribuição. Agora nós vamos passar a palavra para a secretária municipal de Agricultura e Abastecimento de Piracicaba, o SEMA, a senhora Nancy Tami. Seja bem-vinda, Nancy. Bom dia a todas vocês, a todos. Acho que um momento tão especial, né? E assim fico muito feliz e grata por fazer parte desse momento. Cumprimentar aqui o senhor Pedro, não, o presidente Pedro Maurano, do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, tão importante, com trabalhos tão relevantes, apesar de a gente não ter muito contato, mas eu estou sempre acompanhando e saiba que assim a gente tem autoestima, né? E também reconhecimento do trabalho. Colega aí de governo, Adolfo, né, sempre buscando essa parte histórica, que sempre foi bastante ligado também. Então, cumprimento você, Adolfo, e também a Renata, que eu sei que trabalharam bastante, né, para que esse momento, que a gente tivesse esse resultado. O Arnaldo Bortoleto, que não sei se ele ainda está aí, meu colega de faculdade de agronomia, meu contemporâneo, né, Coaplacana aí nesse apoio. Câmara Municipal está aqui a Silvia, a Cássio, né, dois vereadores aí que trabalham também, acho que honra a Casa de Leis, e Marceli, mediando, e todos que estão aqui, Marceli também, que eu aprendi a admirar seu trabalho, viu, Pedro Maurano, o senhor falou, e ela realmente, ela dá uma organizada e conectada para a gente, porque nós estamos tendo que nos reinventar. A gente adoraria lá a posse do senhor com cafezinho, tudo, né? Olha lá o Romualdo olhando também, a gente gosta dessas coisas, né? Mas a gente não dá para ficar longe, nós temos que nos reinventar e achar um jeito, um momento como esse, que não deixa de ter, tem grande importância e não deixa de ter seu carinho também, né? Estou vendo o Rui, tem muita gente aqui que a gente tem amizade, mas falar para vocês que é tão importante um momento como esse, porque é um momento em que vocês estão registrando memória, né? E registrar memória para depois a gente ter história. Diziam que um povo que não tem história, quer dizer, a história ela determina o futuro, essas memórias determinam o futuro nosso, no nosso município, na vida de cada um de nós, as nossas liberdades, né? Como que você tem liberdade de um povo, de um município, de um individual, se a gente não tem uma conexão de quem nós somos, do que nos trouxe até aqui, do respeito àquilo que
que está quando a gente passa pelas ruas, quando o reconhecimento das conquistas, a gente está hoje aqui nessa live é porque muita gente trabalhou e construiu para nós estarmos nesses espaços. Então, quando a gente não tem esse reconhecimento, a gente não pode ter as escolhas mais acertadas, porque o que determina as escolhas são os princípios, mas tem os valores, e esses valores são construídos por nós, em função da história, de sensibilidade, da não discriminação, do reconhecimento, das mudanças que sempre vão vir por mais mudanças e desse contexto de participação, né? Então, os afetos, né? A memória ela traz, quando a gente fala aí olha, a Silvia fez uma fala agora de puro afeto, em relação ao avô, a chaminé, ela fazia engenharia, né? Eu já venho lá, fiz agronomia, tenho toda uma família de agricultores por trás, e eu vejo uma árvore, eu tenho um afeto, né? Eu vejo às vezes é uma árvore que é histórica para nós, mas me traz outras lembranças e os pontos de referência da nossa cidade. Então, ele traz muito de afeto, e afeto na nossa construção é força. Muitas vezes ela traz uma conexão tão grande com o nosso ser, de ser nós mesmos, mas isso ele está rodeado, tem raízes e radículas por todo lado. Então, os afetos, eles trazem uma força para a gente sustentar os rumos das escolhas da vida. E isso que vocês estão fazendo hoje é criando uma memória, e aí falando um pouquinho da Marilda, e do tanto de carinho, o tanto de gratidão. Silvia, acho que a gente participou num gabinete que foi um privilégio, e assim, quando assim, a gente ganhou a eleição lá para vereadora, no primeiro momento eu falei, eu quero conversar com a Marilda, eu não titubeei, era a primeira pessoa, né? Depois, essa história é longa, né, Silvia? Mas, assim, a Marilda precisa estar comigo nesse gabinete. Então, eu tenho uma gratidão tão grande, e vocês escolheram, sabe, Adolfo, acho que a melhor escolha aí mesmo, seu Pedro também, por causa do conhecimento. Ela é uma estudiosa. Ela fica nervosa quando ela não consegue estar estudando, quando ela não tem tempo para estudar, né? Então, ela estuda, eu falo, mas como que você lê tanto? Que horas? Madrugada, né? Então, ai, chefe, está demais isso aqui, né? Eu preciso estudar. Então, ela é estudiosa e tem um diferencial, que é a sensibilidade. E para a gente trazer memória, pode trazer memória crua, mas essa memória ela tem tantos entrelaçamentos, né, Marceli? Tantos entrelaçamentos, isso depende do olhar, da sensibilidade, do olhar acurado. Esse olhar acurado é com conhecimento, é com vivência, e é de sentir o outro, a outra, como parte desse universo na mesma importância, né? Então, eu acho que essa construção e o poder conviver diariamente, a gente sabe o quanto ela vive tudo isso. E aquilo que eu tenho certeza que nesse registro, Adolfo, tá aí aquilo que a gente não quer deixar para trás, aquilo que a gente não quer deixar embora. E não deixar embora, porque nós vamos um dia, né? Nem sempre nós, os mais velhos, vamos antes, essa história a gente não sabe, mas nós vamos, e isso fica, isso não vai embora, isso fica para os que vêm depois, isso fica como um laço da nossa Piracicaba, né? Então, essa história das usinas, chaminés, Monte Alegre em especial, e aí também agradeço ao Júnior Guidotti, realmente tem sido um companheirão, né, Adolfo, aí no secretariado. Então, deixo aqui para todos vocês, assim, gratidão por estar aqui nesse momento, gratidão pelo registro que vocês deixam, e um enorme carinho aí por esse trabalho aí da Marilda. Então, parabéns, sabe? E a gente fica até um tanto emocionado de saber que é mais um passo, um momento que tantos desprestigiam essa relação, né, com os mundos que nos antecedem e os que virão, e a gente está aqui num momento tão especial fazendo esse registro. Então, muito obrigada, um abraço a todas, todos vocês. Muito obrigada, Nancy Tami, secretária municipal de Agricultura e Abastecimento de Piracicaba. Prazer tê-la na nossa live. Agora eu vou passar a palavra para a autora do livro, que é a Marilda Soares. Porém, antes eu gostaria de ler um pouquinho do currículo dela, que é imenso. Ela é doutora e mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, bacharel e licenciada em História pela mesma universidade, pedagoga com especialização em psicopedagogia e neurociência, MBA em Administração Pública
e gerência de cidades. Atualmente, assessora especial de projetos na Secretaria de Educação do município de Piracicaba. A Marilda, ela foi professora de educação básica e de ensino superior durante 25 anos. Marilda Soares, é com você, querida. Seja bem-vinda. É uma alegria enorme estar aqui. Estou realmente muito feliz e emocionada pela possibilidade de ver esse trabalho concretizado, essa etapa de trabalho concretizada. Nós sabemos, como disse o professor Adolfo, que há muito a ser feito e uma preocupação enorme para preservar essa massa documental. Mas estamos aqui até onde pudemos chegar, estamos aqui e esse é um momento alegre de comemoração. Eu quero agradecer a todos que estão presentes e a todos que me antecederam na fala. E, em reconhecimento, eu não posso deixar também de citar, de dizer, né, e agradecer, que para a realização desse trabalho, tanto da pesquisa quanto da publicação, foi muito importante o apoio e o envolvimento de algumas pessoas, né? Claro que junto com elas, mais tantas outras, mas tem algumas aqui que eu gostaria de citar em especial. O secretário Adolfo Queiroz, secretário da Cultura do nosso município, muito obrigada pelo convite. Saiba que foi uma honra para mim ter acesso a esses materiais, foi uma honra e será uma honra para qualquer um que possa trabalhar com eles. Em pequena parte, em maior parte, não importa. Esse trabalho não é algo que vai ser feito em um único instante, porque a massa documental é imensa, mas cada um que contribuir com a sua parte estará ajudando a preservar essa memória e essa história tão importante dos engenhos de Piracicaba e de outras localidades próximas aqui da nossa região. Quero agradecer também ao secretário da Sendetur, o Júnior Guidotti, que também é doador, foi o doador do acervo, né, e que subsidiou, inclusive financeiramente, o período de realização da pesquisa, ao senhor Pedro Maurano, presidente do IHGP, que também acolheu a proposta, o senhor Arnaldo Bortoleto, presidente da Copacabana, que financiou a publicação, a Renata Rosa, servidora da SEMAC, que com tanto carinho fez desde a localização até a higienização do material e que me atendia em todos os momentos. Eu dizia, agora eu preciso da caixa 62. Imagine, 1.895 caixas, mas é a 62 que eu preciso. Agora eu preciso da 353. E lá ia a Renata Rosa, porque no processo de transporte, muitas vezes as caixas sendo antigas e ainda não estando acomodadas devidamente, acaba que se misturam e não vão seguir uma ordem mesmo, mas ela localizou todas as caixas e todos os documentos que eu pedi. É uma querida, uma querida. E me disse, inclusive, que ela ama a história e que o desejo dela é algum dia fazer essa faculdade. Eu disse, faça, porque você vai conseguir, você tem esse espírito. Quem ama a documentação já tem espírito de historiador. Quero agradecer também a jornalista Thais Passos, que fotografou mais de 70 documentos, né, que nós separamos, e ela fez essa gentileza fazendo as fotografias. Agradecer a Cássia Paulista e o Gabriel Medeiros, que foram responsáveis pela revisão do texto e pela elaboração da arte da capa. Agradecer ao Acácio Godoy e o Adnei Araújo, que me indicaram para esse trabalho, minha gratidão profunda sempre. E a Renata Gava e a equipe de estagiários, que fizeram o primeiro inventário do acervo alguns anos atrás. Também agradeço a Marceli Covolan e as demais pessoas que organizaram esse encontro, a todos os convidados, os amigos, as pessoas que estão aqui presentes e aquelas que poderão mais tarde também assistir. Meu muito obrigada. Para falar brevemente sobre esse trabalho,
É importante dizer, né, que a massa documental que deu origem a essa pesquisa e a essa publicação, ela está inventariada, como eu havia dito antes, né, e apontando cerca de 1.895 caixas-arquivo, além de outros itens que são tridimensionais, né, e contém plantas, mapas, fotografias, escrituras, livros-caixa e outros com a datação que vai de 1890 até a década de 1980. Portanto, de um valor inestimável, quase um século de documentação contida ali. E são destaques nesses documentos aqueles que pertenceram à Refinadora Paulista de Açúcar, à Usina Brasileira de Açúcar, e os documentos fiscais e contábeis das empresas da família Morgante, da Société des Sucreries Brasiliennes, né, a SSB, e também a documentação relativa ao grupo Silva Gordo, no período em que este grupo foi proprietário desse empreendimento. Inclusive extrapolando, porque a documentação sobre imobiliárias, a documentação sobre a construção do Banco Português na Avenida Paulista, e uma série de outros documentos de grande valor também, mas que a gente não conseguiria nominar aqui e nem englobar na sua totalidade dentro desse livro, que foi uma pretensão ao mesmo tempo modesta, que era de fazer o registro de alguns exemplares, por isso nós chamamos de excertos, né, uma pequena parte demonstrativa do potencial arquivístico e de pesquisa do material, e por isso nós chamamos de excerto, né? Pequena parte. Além disso, essa documentação que integra esse acervo, que nós batizamos de acervo do Monte Alegre, porque era o mais adequado, uma vez que estava lá, né? Foi produzida, essa documentação ela foi produzida no contexto das empresas, né, para controle da gestão dos empreendimentos que se desenvolveram tanto no Engenho Central, quanto na usina no Engenho de Monte Alegre, e atendendo a essa necessidade de controle das empresas e das relações de trabalho e produção. Em contato com esses registros, nós podemos perceber que eles apresentam esse potencial imenso, né, como fonte para o conhecimento da história econômica, da história local, e que conserva também referência a outras temáticas e de interesse das instituições e da vida social dos trabalhadores que estavam ali. Além desses aspectos, há referências à própria história nacional, especialmente no final do período imperial e ao longo do período republicano até a década de 80. Então, a preocupação foi, naquele momento, não escrever a história que os documentos contavam, mas dizer que eles são fontes históricas preciosas e que merecem, num outro momento, integrar as diversas narrativas que possam vir a ser feitas sobre a história de Piracicaba e complementar algumas outras que já existem, que com toda certeza são de muito valor, né? Essa massa documental conserva também registros da manutenção da Igreja de São Pedro de Monte Alegre, com cartas pessoais, vocês podem ver no livro, falando sobre a necessidade de conserto dos ornamentos, de substituição, num tom bastante afetivo, que me emocionou, e por isso esse documento, que era uma carta pessoal encaminhada pedindo para fazer a reforma das franjas, da toalha, da mesa, do altar, mereceu esse destaque, né? Porque a história ela é feita de grandes nomes, e nós vamos encontrar esses grandes nomes na documentação, mas é feita também de pessoas anônimas, mas que estão ali também participando e que têm igualmente a mesma importância. Quanto ao mundo do trabalho, nós podemos localizar fichas de empregados rurais e que mostram diversos valores que nos auxiliam na compreensão tanto das relações de trabalho quanto dos direitos trabalhistas, na ausência de política pública de proteção
contra o trabalho infantil, então nós pudemos encontrar fichas, né, de crianças como trabalhadores rurais de cerca de 10 anos de idade, mas era a política da época, não havia ainda, então nós podemos também comparativamente avaliar o quanto avançou e também o quanto precisamos avançar ainda em termos de proteção à infância e à juventude. No início da implantação dos mecanismos de proteção à saúde do trabalhador, então, a minuta para o estabelecimento de convênio com a Santa Casa e as especialidades que seriam atendidas, os valores que seriam pagos, e também tem a questão da solidariedade e também da responsabilidade social, na medida em que os engenhos forneciam mensalmente uma quantidade significativa de álcool para o hospital, né? Para Santa Casa de Misericórdia. Também encontramos registros das formas de identificação dos trabalhadores, usando critérios antropométricos, né, que eram extremamente importantes na época, como a cor da pele, a textura de cabelo, os traços físicos, se possuíam ou não algum sinal característico, alguma deficiência física, enfim. E aí nós vamos localizando essa descrição desde o início do século, por volta de 1904, a gente já encontra fichas com essas descrições antropométricas, e quando chega no final dos anos 60, começo dos anos 70, as fichas mudam de padrão e passam a não ter mais esses detalhes. Então, muda também a compreensão do que é informação importante a se ter nos registros de empregados, né? E também chama atenção, em tempos mais remotos, a pouca qualificação dos trabalhadores, que nós vamos encontrar em mais de 200 fichas, apenas 5 pessoas, 5 trabalhadores, nesse maço, né, que foi estudado, 5 trabalhadores com uma qualificação superior. É claro que existem outros tantos, e aí nós precisaríamos colocar em perspectiva tudo isso, né? Um montante significativo da documentação se refere às propriedades do Engenho Central e do Monte Alegre, né? E preserva, esse é um mimo, né, que é a Caixa 62, que preserva as fontes cartoriais, né, que tem um valor extraordinário, os contratos de parceria agrícola, reconhecimento de dívida, renovação de hipoteca, né, e diversos processos imobiliários do século XIX e do século XX. E vamos localizar uma parte das escrituras dessa Caixa 62, referentes ao Jardim Excelsior, Jardim São Pedro, Chácara São Pedro, Vila Resende, Sítio Frasnelli, Ramal de Ártemis, Fazenda do Pinhal, né, que foi de propriedade da família da Marquesa de Santos. Inclusive, em uma das escrituras, nós vamos encontrar o nome da Dona Domitila, que era neta da Marquesa de Santos, né, já fazendo a transação imobiliária da fazenda. Fazenda Santa Rosa, Leopoldina, Fazenda Santa Lídia, bairro Rio Acima, bairro Corumbataí, outros documentos, né, que auxiliam no resgate dessa memória, que é da passagem da propriedade rural para uma sociedade mais urbanizada, mais industrializada, inclusive. A documentação referente à Société de Sucrerie, né, que era a empresa francesa que adquiriu o Engenho Central, também nos leva a identificar a produção açucareira local e o quanto ela estava integrada ao capitalismo internacional. Os documentos referentes aos empregados mostram quanto essa sociedade avançou, né, na construção dos direitos trabalhistas, e especialmente quanto à instituição do Fundo de Garantia e os cuidados com a saúde do trabalhador. Assim, essa documentação, além de revelar os aspectos da estrutura e do funcionamento dos engenhos enquanto empresa, também mostra a sua relação com a vida social, né, da comunidade e outros aspectos pertencentes à vida à cultura, à sociedade, à religiosidade, tantos outros aspectos. Para encerrar, né, eu gostaria de dizer que, contemplando, né, os estudos e as fontes
especificamente referentes a Piracicaba, já que, como disse o professor Adolfo, existem fontes que são de muitas outras cidades, onde essas empresas também tinham relações comerciais e propriedades, né? Nós podemos perceber que a história do município, com essas atividades econômicas e o seu desenvolvimento sociocultural, se entrelaça com a história do país, né? Seja com a história econômica, com a história política, com as mudanças no processo de industrialização e de urbanização, também a chegada dos imigrantes, tudo isso está presente ali e precisa emergir em outras pesquisas que venham a ser feitas, né? E aí esse entrelaçar, ele é tão grande que tem certos momentos que a gente não consegue dissociar a história local da história nacional, né? Por essa razão, a gente espera que o material possa ser conservado adequadamente, que possa ser interesse das instituições de ensino e pesquisa, e que esses registros possam corresponder à preservação dessa memória que é local e que também é nacional. Então, resta-me dizer aqui que foi um enorme prazer realizar esse trabalho, minha gratidão, e eu desejo que ele tenha continuidade pelas minhas mãos ou por outras mãos. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Marilda Soares, parabéns pelo trabalho e parabéns também pela dedicação que todos já percebem em você durante todos os anos, né? Eu gostaria de convidar o vereador Acácio Godoy, se ele quiser dizer algumas palavras. Acácio, você pode falar um pouco para a gente? Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Eu estou aqui com meu filho, então talvez ele interrompa um pouquinho a fala. Eu estou em trânsito, por isso que eu suprimi a câmera durante algum momento, para não deixar vocês loucos aí com o movimento da câmera. Mas acompanhei a fala de todos e só quero aproveitar brevemente, além de, claro, cumprimentar o Instituto Histórico e cumprimentar a todos os envolvidos, o secretário Júnior, Guidotti, o Adolfo, a Marilda, todos que estiveram envolvidos nesse trabalho. Eu quero dizer que quem está aqui não é nem o vereador, nem o vice-presidente da Câmara de Vereadores, mas o aluno da professora Marilda. É muito comum as pessoas, em alguns espaços, elogiarem a nossa articulação, a nossa fala, e eu sempre digo o seguinte, eu não sou bom, mas quem me ensinou era muito bom. Era muito bom. E eu sou, claro, um discípulo aí da Marilda, acompanho ela no seu trabalho, tenho ela como uma grande mestra. Sobre o livro, eu quero dizer que a preservação da memória de uma cidade, de um país, de um estado, ele depende muito dessa dedicação das pessoas, dessa entrega, claro, desse conhecimento e dessa capacidade técnica que a professora Marilda tem de sobra para executar o trabalho, que ela faz, além de um profissionalismo enorme, com um carinho igualmente enorme. Mas a vigilância, a dedicação para preservar a história. Eu ouvi aqui atentamente, veja que esses documentos trazem memórias técnicas, memórias históricas, que eles vão desde a construção geográfica da nossa cidade até aspectos do mercado de trabalho, aspectos culturais da época. Isso é muito rico. E não são poucas as vezes que, para andar para o futuro, eu preciso visitar o passado. Não são poucas as vezes que, para criar uma nova dinâmica da história, eu preciso rever documentos, eu preciso rever costumes. Então, é muito difícil mensurar a importância desse trabalho, porque ele dará frutos a perder de vista na história de Piracicaba, a perder de vista da história do estado de São Paulo. Então, houve esforço, houve dedicação, houve investimento financeiro, mas haverá e já está havendo retorno. Então, eu encerro minha palavra aqui, novamente,
parabenizando a todos os envolvidos. E, claro, de maneira muito especial, uma das pessoas mais capazes que eu tive o prazer de conhecer nessa vida, que é a professora Marilda. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigada ao vereador Acácio Godoy pela sua participação. Eu passo agora a palavra para o senhor presidente Pedro Maurano para o encerramento desta live. Doutor Pedro? Pois não, Celi, você manda. Esse velho capial aqui, voltando ao Evaldo Vicente, está vendo uma pessoa, se me permite a liberdade, o Rui Caçadia Filho, parece que está presente. Está. Rui, você está aí? Eu estou vendo só a sua testa. Você está lembrado de a gente tendo feito umas parcerias no passado? Não? Eu fui amigo do seu pai, o Rui Caçadia, advogado de Rio Claro, não era isso? E há uns tempos atrás nós estivemos juntos em algumas ocasiões. Muito prazer em reencontrá-lo aqui, muito contente. Eu queria fazer esse registro da presença do Rui Caçadia aqui. Bom, E eu agradeço muito o reconhecimento dos senhores, sempre estivemos juntos, e a história é uma coisa muito importante para a gente olhar o futuro. muito bom. O trabalho aqui feito junto com vocês é espetacular, sempre disse isso, e parabenizar isso é muito mais do que cortar um bolo, é olhar o futuro sempre. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Um abraço. Igualmente. Então, voltando à nossa fala final, agradecer novamente a presença de todos, tá? As autoridades presentes, vereadores, secretários, pelo prestígio de estarem conosco nesse sábado de manhã, no dia 12 de março de 2022. Eu nunca pensei em viver um dia desse, mas é só por um ano após o outro, e Deus nos permitir ficar vivos, que a gente vai chegar lá. E uma frase que eu li outro dia, e que estou registrando sempre que eu posso, é: quando os nossos ancestrais morrem. A pessoa perguntou: quando morrem os nossos ancestrais? A resposta: quando nos esquecemos deles. Então, os nossos pais, nossos avós, eles só morrem quando nós não lembramos mais deles. Enquanto a gente lembrar, eles não morrem. Okay? É uma mensagem para o fim de semana agradável, temperatura amena aqui em Piracicaba. E muito obrigado. Eu desejo agradecer a equipe de apoio nossa, a presença de vocês. Sem vocês não temos reuniões, não temos live. E suma desejar um bom fim de semana e que todo sucesso à nova diretoria que virá aí a partir de abril e que vocês prestigiem a nova diretoria do IHGP. Muito obrigado. Bom fim de semana a todos. Um grande abraço do Pedro para vocês. Obrigado. Muito obrigada pela presença de todos. Nós estamos encerrando essa live do lançamento do livro Acervo do Monte Alegre, da autora Marilda Soares. Agradecemos a todas as autoridades, a todos os associados, os amigos, a diretoria, e dizendo que o livro está à disposição aqui no IHGP, na rua Professor Martins e Toledo, 109, bairro Jaraguá, todos os dias das 9 à 1 da tarde. O livro será distribuído gratuitamente. Você pode passar aqui e pegar o seu. Então, nós desejamos a todos um ótimo final de semana e que a gente esteja junto até a próxima live. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau.